Agora recebendo o candidato tentando a reeleição, Sebastião Melo, 15 minutos a partir de agora. Bom dia, bem-vindo, candidato. Bom, primeiro bom dia aos ouvintes, muito especial, Leandro, a ti e a Rosane. Bom dia. E eu esperava estar na PUC, né? Mas vocês me mandaram para cá, né? Porque lá, aquela van lá, bacana, tinha até comida, não? Água boa, né? Aqui a água ficou tem, pro estúdio aqui porque a gente está com a integração com a cobertura do interior, então a gente fica aqui mais confortável na cobertura. Mas olha, com muita alegria estar aqui, estou acompanhado aqui pela minha vice Betina, assessoria de imprensa, para a gente conversar um pouco, né, sobre esse... Hoje é o dia do eleitor, até ontem era o dia dos candidatos, né? E eu, no meu caso, trabalhei até bem de noitezinha, né? E hoje é acompanhar a eleição, fiscalizar a eleição, contribuir com a justiça eleitoral e acompanhar o resultado. Então, nós, os candidatos, o que tínhamos que falar, já falamos, né? E hoje é Sua Excelência, o eleitor, que manifesta de forma democrática e vamos respeitar essa decisão que vem das urnas. Então, quero agradecer muito todo o time que tivemos juntos, de comunicação, de mobilização, de coordenação de campanhas, os vereadores, as nossas nominatas, ou seja, uma campanha, um conjunto de ações, né? Que vem desde a montagem da coligação. Eu sempre digo, uma eleição majoritária no Brasil, uma capital, para governo do Estado, presidente da República, se não tiver coligação, ela fica difícil. Então, acho que ela começa, né, lá nesse processo e depois se desenrola para a eleição. E eu mesmo que tenha feito uma belíssima votação, né, nós temos feito uma bela votação, eu sou muito defensor do segundo turno. Porque o segundo turno você consegue afinar mais as posições políticas de um lado e de outro, para clarear para o eleitor, né, os projetos. E acho que nós temos dois projetos aqui, eu não tenho nenhuma crítica ao projeto da adversária, né? Ela tem um jeito de fazer política e tem uma defesa, né? Um governo mais estatal, com mais estrutura. Nós já mostramos à população de Porto Alegre o nosso jeito de governar, da prosperidade, do empreendedorismo, né, de licenciar rapidamente, de cuidar de todos, mas olhar especialmente para os que mais precisam. Mas o desenvolvimento econômico é o chefe, o carro-chefe desse processo, porque se não tiver desenvolvimento econômico, não tem dinheiro para a política social. Então, acho que o eleitor vai à urna hoje com dois projetos e ele vai escolher o caminho, se vamos avançar ou se quer fazer uma mudança, e nós vamos respeitar essa decisão. Não? O senhor é prefeito e, sendo prefeito, tem o ônus, né, e tem o bônus quando candidato à reeleição. Agora, se o senhor for eleito, o senhor já disse aqui neste microfone, sim, que o senhor vai fazer uma transição como se o candidato fosse outro, como se estivesse recebendo de outro governo. O que efetivamente o senhor considera mais necessário mudar em relação ao que o senhor fez no primeiro, sim, governo, caso o senhor seja eleito? Sim. Bom, primeiro eu quero começar pelo escritório de transição, que se for reeleito eu vou montar ainda na semana que vem. E por que eu vou fazer isso? E botando gente de fora também. Porque a tendência, se tu fizer uma transição só com gente de dentro, é acomodação. Já começa a discussão de cargo e nós temos que discutir políticas e depois as ocupações dos espaços, não? E para mim tem três coisas assim, Rosane, bem claras. Assim, o que deu certo, mas dá para avançar? O que não deu certo e aonde nós não chegamos, né? Por exemplo, limpeza da cidade. Eu acho que a gente investiu muito. Mas está claro que não basta só o poder público. Nós temos que mudar. E aí, né, se for reeleito prefeito, essa tarefa é na transição. Assim, nós temos que envolver. Acho que a educação do Estado, dos privados, do público municipal, porque tem uma geração meio perdida nessa questão do lixo. Porque não basta ter o caminhão na hora certa, no lugar certo, se o lixo não está separado. Então, vai vir novos containers, que está chegando, são 19 bairros, mas a cidade tem 93 bairros. Então, essa questão do cuidado com a cidade, a gente vai examinar o que deu certo. Prefeito de praça, a gente chegou com 300, foi muito bom, mas falta 400. E olha, um prefeito de praça faz uma diferença enorme na vida de uma comunidade, porque ele é a prefeitura naquele local, né? Calçadas é outro tema do ponto de vista do cuidado com a cidade. Nós temos aí um desafio de prefeitos, olha, desde quando sou vereador, 2000, estou em 2024, isso é um tema que passa a cada prefeito, não? A gente dá um passo adiante, né? Porque se você faz uma calçada sem conversar e manda para o IPTU do sujeito, ele vai dizer, pô, mas eu já estou pagando IPTU, tu está me botando uma conta. Eu não tenho como bancar uma calçada, porque o dinheiro tem limite, né? Então eu estou pensando em fazer um projeto padrão, né, se for reeleito prefeito, para tentar incentivar de criar um fundo depois, para que tenha um padrão, porque você sai numa rua aqui, tu tem um tipo de calçada, a outra não tem, a outra tem, contrata mais barato, contrata pedra diferente, isso. Então,
talvez começar pelo centro. Então, estou dando 2 exemplos. Né? Fios, por exemplo, eu estou falando um pouco aí do cuidado com a cidade. Eu vou sentar de novo com o Equatorial. Tem ações na Justiça, tem representação no Ministério Público. Olha, eu ando pela cidade muito, né? E não tem lugar que você vai que não tem fio no chão. Então, isso é um outro problema de segurança e de embelezamento da cidade também, né? Então, aliás, tinha no seu projeto há 4 anos, era de ter uma cidade mais florida. E eu lhe confesso que, como admiradora das flores das cidades, me frustra ver que Porto Alegre não conseguiu. A Ana Pellini tinha todo um projeto de ajardinamento, mas talvez até... Avançou pouco e tem que avançar mais. Os terrários urbanos, por exemplo, são nesgas de terras, por exemplo, que ainda tem muitos para fazer. Transformar aquilo numa cafeteria, transformar aquilo numa academia sustentável. Então, tem avanços importantes, aumentar as parcerias, né? Do ponto de vista da infraestrutura, eu acho que a cidade também tem muitos desafios. Por exemplo, né? Não tem como, nesse segundo mandato, não enfrentar uma PPP do carnaval. Né? Não tem dinheiro público para fazer um carnaval público, com dinheiro público. Segundo, é o acesso norte do Porto Seco e alfandegar o Porto Seco, porque tu tem um aeroporto expandido, que ajuda na exportação, mas tu tem um Porto Seco hoje para entrar e para sair muito difícil. Então tem obra de estrutura, seja de Garpes de Castro, seja do Carnaval, seja do Porto Seco, seja da Protásio Alves, que eu quero tratar isso com o governo do Estado, que eu acho que é uma obra que vai para Viamão também. Então, os empréstimos internacionais, que eu vou para Brasília agora, depois da eleição, independente do resultado, eu vou a Brasília acampar lá por várias razões. Eu não tinha ido porque não tinha tempo, 3, 4 dias sem aeroporto. Agora eu vou para Brasília para tratar dos empréstimos que estão lá, pronto para ser aprovado, e vai fazer uma diferença na vida da cidade. Não? Vocês andam muito pela cidade na campanha, candidato. O senhor é prefeito, já está na rotina. Teve algum lugar que o senhor não conhecia de Porto Alegre? Uma vila, uma associação, alguma comunidade que entrou pela primeira vez? Não. Todos os lugares que eu fui, claro, quando tu diz conhece, eu não conheço todas as ruas da cidade, sim, mas os bairros eu conheço todos eles, né? Então, não fui em nenhum lugar que eu não tenha ido como... Mas eu estou falando de vereador, presidente de partidos, é muito tempo de caminhada na cidade, né? E é claro que na campanha eu não caminhei tanto quanto gostaria, porque também é um fato, para mim, novo. O primeiro turno é curto, né? Não é só isso. Você compor agendas de prefeito. Eu me lembro de vocês aqui que estavam com a cobertura. Muitas vezes eu deixei de dar entrevista porque eu não estava em agenda de campanha, não. E não nada de errado de vocês, tem que dar. Então, tu marca uma agenda às 8 horas. Aí o cara da gravação diz: tu tem que gravar porque o sol vai sumir às 10. Tu tem que mudar a tua agenda. Então, é um negócio complicado, né? Então, eu não consegui andar muito pela cidade porque as entrevistas, a gravação de programa, entendeu? E a agenda de prefeito, ela te amarra 70%, 80%. Então a gente caminhou na campanha, não tanto quanto gostaríamos, mas eu não tenho déficit de caminhar pela cidade, isso eu posso dizer, não tenho déficit de caminhar pela cidade. Então acho que o povo também, onde eu não cheguei, ontem eu não fiz, isso é um fato importante, eu não fiz campanha no primeiro turno, nem no Maitá e nem no Sarandi. Por que o senhor não fez? Porque o senhor teve medo da reação das pessoas, já que foram as áreas mais prejudicadas com o alagamento? Eu não consultei ninguém, não tem nada de marca. Era uma dor tão grande que parecia assim, agora... Porque o Melo está aparecendo aqui agora. Não, eu estou no Sarandi há 200 anos. Mas eu entendi de não ir. Mas no segundo turno agora, ontem eu fiz o Maitá. Eu tinha feito já o Sarandi, semana passada, e ontem eu fiz o Maitá, percorri por lá também. Então... Por quê? Porque eu achava ali no primeiro turno, tinha uns focos... Por exemplo, uma deputada convocou lá uma audiência e passou um carro de som, não tinha nada a ver com a eleição, dizia, o prefeito tem que estar aqui e tal, criou um ambiente ruim. Sabe? Eu acho que política a gente pode discordar, gente. Aliás, nós estamos chegando... Hoje terminou a discórdia, porque depois que sair as urnas, o que for ganhar tem que ser prefeito de todo mundo, né? Se eu for prefeito, eu vou ser prefeito de quem votou em mim, de quem não votou em mim, de quem deixou de votar. Aí espero que a minha adversária também faça o mesmo. Então nós temos diferença, e por isso a diferença termina hoje. Agora, eu sou de uma cepa, olha, juventude sem rebeldia é velhice sem futuro. Eu fui um jovem rebelde, lutei muito por democracia, berrei, gritei, peleei. Mas eu tenho uma coisa para mim que é respeitar quem pensa diferente, gente. Então, assim, chega uma campanha, eu quero dizer que em relação ao adversário, nossa relação é muito cortês. Eu conheço a Maria do Rosário desde 92, quando ela se elegeu numa coligação liderada pelo César Schirmer. Lembrei disso aqui César Schirmer, no né? momento em que a gente fez a entrevista com ela. E ali nasceu a deputada Maria do Rosário na política, né? Eu disputei aquela eleição, uma de tantas que eu perdi, né? Aliás... Ela até disse, né, que ela se elegeu e o senhor não. Isso também são histórias que um dia eu vou contar no livro, né? Eu disputei
4 eleições e elegi nas 5. E sendo que aqui eu fiz quase 1000 votos a menos daquela que eu não me elegi. Eu fui o 10º vereador, o 18º mais votado da cidade em 96 e não me elegi. E uma vez eu estou fazendo uma campanha lá na Vila Nova, o seu Darcy, uma família, né, Darcy Bica, né? Meus amigos, olha, com uns 85 anos hoje. E ele disse, Melo, não vou votar em ti. Mas por que, seu Darcy? Tu nunca te elege, não? E daquela eu me elegi. O eleitor tem disso? De querer votar em quem ganha? Eu não sei se isso é uma lenda. Acho que tem um pouco também, né? O cara quer torcer pro time para ganhar o campeonato, quer votar no candidato e tal. Mas olha, eu tô na rua desde cedo, alegria, não tem tanta gente, mas cada lugar que eu paro é uma alegria, festa, festa. Espero que não tenha nenhum incidente, né? E quero aproveitar aqui para nossa militância, pedir calma, tranquilidade, qualquer provocação, responder com paz, com amor no coração, porque democracia é isso. Eu brinquei aqui com a candidata Maria do Rosário antes sobre o segundo turno, ficou marcado ali, entrou no período do Dia da Criança, e daí veio uma música atrás da outra, né? Você se provocando ou promovendo também a própria a candidatura com as músicas e paródias de músicas infantis. O senhor participava? Era consultado? Dava dicas para as músicas da tua turma de campanha? Nós constituímos um time ali, o seguinte, o dinheiro é caro uma campanha aos olhos da população, mas um marqueteiro, com justiça, ganha muito dinheiro. Então nós tomamos uma decisão de novo de não ter um marqueteiro contratado. Então o Tadeu, o Kleber Bevenhu, eu, o Chirno, o Coronel, o Luiz Otávio, entre outros, né? Carol dando palpite. Então a gente sempre reunia para tomar todas as decisões, mas tinha uma coisa que sempre permeou. Eu disse, coloque na rádio, na TV, o Melo do jeito que ele é. Porque tem gente que acha que o chapéu de palha é agora. Não. Aliás, está no meu carro ali o chapéu de palha, que veio da eleição de 2020, que está guardado lá, que acho que tu conheceu lá. Tá? Sim, registrei. E agora esse outro que rasgou também, eu vou moldurar os dois, guardou. Então, assim, agora, eu vou para a Vila, aquele solaço. Então as pessoas dizem, Melo, mas por que tu chega numa eleição com 49, com tudo isso? Porque é muita gente que me convidou para comer churrasco na praia, eu não fui. Ou estar no beiro de uma piscina, não fui. Eu estou trabalhando sábado e domingo. Então, conversar com a população, ter transparência, foco nos problemas reais da vida do povo. O prefeito é da porta da casa para frente, é o esgoto, é a parada de ônibus. Então, a gente fez isso com muita transparência ao longo desses 4 anos. E acho que o resultado da eleição brota daqui. E querer ter transformado também a eleição de Porto Alegre só nas enchentes, não deu. Porque a enchente foi, sem dúvida alguma, a tragédia do Rio Grande do Sul que atingiu nossa cidade. Mas talvez aí tenha um erro da oposição também, né? De querer transformar a eleição nas enchentes. Prefeito, vou lhe fazer a mesma pergunta que fiz a Maria do Rosário. Qual foi o melhor e o pior momento da campanha para o senhor? Tia, deixa eu dizer o seguinte. Eu vou falar o seguinte. O difícil foi o início pré-campanha, porque a cidade estava, né, toda tomada pela água, toda a dificuldade do mundo, e a lei eleitoral no seu cangote, que você tinha que tomar a decisão de falar coligação, porque a questão do vice, por exemplo, né, a Betina, ela tinha uma construção um pouco mais longa, mas eu não podia misturar a eleição com a questão do dia a dia. A população não ia compreender isso. Então eu deixei, por exemplo, de dar várias entrevistas nacionalmente, que as pessoas, os meus adversários, eram entrevistados, e eu só me propus a dar entrevista depois que eu fui oficializado. Então, foram momentos muito difíceis ali, naquela constituição da campanha, na reconstrução da cidade. Não? A alegria é andar pela cidade e ver tanta gente que diz, nós juntos fizemos isso aqui, Melo, nós juntos fizemos isso aqui, nós juntos, sabemos que não foi tudo. Então, a campanha, ela tem, é difícil, mas quando tu vai para a rua, a alegria, eu estou na política há muito tempo, coordenei campanha, presidi partido, o candidato precisa deixar essa questão de coordenação de campanha. Eu quero felicitar muito aí o André Coronel e todo o time, os partidos políticos, num conselho que lá tiveram, eles reuniam todo dia às 9 horas, eles não me trazem problema para mim, deixa eu governar a cidade e fazer campanha. Então, foi alegria, né? Candidato, a gente tem mais 40 segundos, então muito obrigado por vir aqui ao estúdio. O senhor vota em que horário? Eu acho que vocês me deviam 1 minuto aqui da entrevista, mas eu vou deixar assim, não. Tá devendo 1 minuto, Rosânia? Não estava não. Andressa é pontualíssima nisso aqui. É que ele está acostumado com o debate onde tem aquele... O meu abraço a todos, abraço a vocês.
Parabéns aí pela cobertura da RBS, né? Parabéns aí, vocês têm um papel hoje durante todo o dia. Vamos nos encontrar hoje no final da tarde também, lá no Hotel Embaixador, onde vou... eu queria dar a coletiva lá no comitê, mas a acústica é muito ruim, foi muito difícil, os jornalistas não me ouviam, eu não ouvia eles, então depois de dar a coletiva no Embaixador, onde estou hospedado hoje, junto com a Valéria, meus filhos, eu irei para o 4º Distrito, o querido 4º Distrito, que nós juntos vamos recuperá-lo, né? Prefeito, candidato, muito obrigado, um bom dia. Bom dia, daqui a pouco estou votando, né?